Olá, eu sou o professor Mário Luiz e essa é a aula de HIV, que é um vírus que ataca o sistema imunológico humano, enfraquecendo a capacidade do organismo de combater infecções e doenças. Vou falar a respeito de sintomas, causas e outras características desta disciplina. HIV é a sigla em inglês para o vírus da imunodeficiência humana, né, causador aí da AIDS, da sigla em inglês para a síndrome da imunodeficiência adquirida, que ataca o sistema imunológico responsável aí por defender o organismo de doenças. Como eu falei inicialmente, é um vírus aí que ataca, né, o sistema imunológico humano, aí, enfraquecendo a capacidade do organismo de combater infecções e doenças. Quando não tratado, o HIV pode levar, né, à síndrome da imunodeficiência adquirida, uma condição aí que torna o corpo vulnerável a infecções oportunistas graves. É transmitido aí através do contato, né, com determinados fluidos corporais de uma pessoa infectada, incluindo aí sangue, sêmen, fluido vaginal, leite materno e secreções retais. As principais formas de transmissão são relações sexuais desprotegidas com uma pessoa infectada, compartilhamento de agulhas ou seringas contaminados com vírus, transmissão aí de mãe para filho, né, durante a gravidez, parto ou amamentação e transfusões sanguíneas contaminadas. As pessoas infectadas pelo HIV podem passar por uma fase inicial de infecção aguda, né? Que pode apresentar sintomas semelhantes a uma gripe, como febre, fadiga, dor de garganta, erupção cutânea, né? Gânglios linfáticos inchados. No entanto, aí muitos indivíduos podem ser assintomáticos por anos, mesmo sendo aí portadores do vírus. O diagnóstico do HIV é feito através de testes de sangue, né? Que detectam a presença aí de anticorpos com o vírus. E esses testes aí são geralmente confiáveis, né? Algumas semanas após a exposição. Existem também testes rápidos que podem aí fornecer resultados em minutos. A AIDS, né, como falei para vocês, é a síndrome da imunodeficiência humana, né, transmitida pelo HIV, caracterizada pelo enfraquecimento aí do sistema de defesa do corpo e pelo aparecimento de defesas oportunistas. Atualmente não há cura para o HIV, mas o vírus pode ser aí controlado, né, com terapia antirretroviral, né? Essa terapia antirretroviral consiste em uma combinação de medicamentos que reduzem a carga viral do organismo e ajudam a manter o sistema imunológico funcionando adequadamente. E o tratamento adequado aí permite que que as pessoas possam viver, né, mesmo tendo o HIV de maneira saudável e também reduz significativamente, né, o risco de transmissão a outras pessoas. A prevenção do HIV é fundamental para reduzir aí a disseminação do vírus e algumas medidas preventivas incluem, né, o uso de preservativos durante relações sexuais, evitar aí o compartilhamento de agulhas e seringas, né, testagem regular para o HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis e o tratamento precoce aí para uma pessoa com HIV, né, para evitar aí a progressão da doença e reduzir a transmissão. O HIV pode ser definido aí como uma infecção, né, sexualmente transmissível, que também pode ser contraída aí pelo contato com o sangue infectado e de forma vertical. Essa forma vertical aí é quando a mulher, né, portadora do vírus, transmite aí para o filho durante a gravidez, que é uma das formas de transmissão aí citadas no slide anterior. Não há cura, né, pela infecção, né, pelo vírus do HIV, mas há remédios que podem reduzir aí drasticamente, né, a progressão da doença. Como eu citei, né, a terapia antirretroviral, que consiste em uma combinação de medicamentos que reduzem a carga viral no organismo e ajudam a manter aí o sistema imunológico funcionando adequadamente, né, o tratamento adequado permite aí que as pessoas vivam, né, com HIV de maneira saudável e reduz aí significativamente o risco de transmissão a outras pessoas. Essas drogas reduziram o número de mortes, né, em decorrência aí da infecção em grande parte do planeta, mas não é um tratamento simples, né, e a pessoa infectada demandará de diversos cuidados em todas as áreas da saúde. As pessoas infectadas, né, demandam cuidados médicos e atenção contínuos aí para monitorar sua saúde, né, e aderir a um tratamento prescrito. O tratamento do HIV requer atenção aí rigorosa. O tratamento do HIV requer atenção rigorosa às terapias antirretrovirais, pois aí a falha, né, em tomar medicamentos conforme prescrito pode levar à resistência viral, onde o vírus aí desenvolve mutações que podem tornar aí os medicamentos menos eficazes. Além disso, aí com o uso dos medicamentos antirretrovirais, além do aspecto médico, a pessoa aí que vive com HIV também pode aí enfrentar desafios emocionais, né, como o estigma associado à infecção, né, discriminação, isolamento social, questões psicológicas, né. Portanto, aí o apoio psicossocial e a compreensão do círculo social aí, né, são cruciais
para melhorar aí a qualidade de vida de pessoas que vivem com HIV. Embora as terapias antirretrovirais tenham sido eficazes, né, em reduzir as mortes, né, relacionadas ao HIV, o tratamento aí é complexo e exige cuidados contínuos em várias áreas da saúde, incluindo aí a adesão ao tratamento, monitoramento médico, apoio psicossocial, atenção aos aspectos emocionais e sociais da vida de uma pessoa infectada. De acordo com dados divulgados aí pelo Ministério da Saúde, né, atualmente 920 mil pessoas vivem com HIV no nosso país. É importante, né, também ressaltar que essas estatísticas aí podem variar, né, ao longo do tempo devido aí às mudanças de incidência na prevalência e nas políticas de saúde. Dessas, 77% aí fazem tratamento, né, com o antiviral e 94% das pessoas em tratamento estão aí com a carga viral indetectável, né, não transmitindo aí o HIV sexualmente. Dessas, 77% fazem aí tratamento, né, com antiviral e 94% das pessoas em tratamento estão em carga viral indetectável, não transmitindo aí o HIV sexualmente. Embora as terapias antirretrovirais tenham sido eficazes, né, em reduzir aí as mortes relacionadas ao HIV, o tratamento é complexo, né, e exige aí cuidados contínuos em várias áreas da saúde, incluindo adesão ao tratamento, né, o monitoramento médico, e o apoio psicossocial aí, e atenção aí a aspectos emocionais e sociais da vida aí da pessoa infectada. Esses dados aí que estão listados, né, nesse slide são muito encorajadores, né, e indicam aí, né, que o Brasil tem feito aí muitos progressos significativos, né, no tratamento do HIV e na redução aí de transmissão do vírus. Quando uma pessoa com HIV segue adequadamente aí o tratamento antirretroviral prescrito, é possível alcançar a supressão viral, né, também conhecida aí como carga viral indetectável. Isso significa aí que a quantidade do vírus no sangue é tão baixa que não pode ser detectada nos testes padrões. Todas as pessoas estão sujeitas, né, às infecções pelo HIV e não importa aí o gênero, a idade ou seu comportamento sexual. É preciso apenas aí que tenha contato com uma das formas aí de transmissão dos vírus. Os líquidos corporais aí conhecidos por transmitir o HIV são o sangue, as secreções vaginais, o sêmen e o leite materno. Com relação ao tratamento, né, a supressão viral aí é o objetivo essencial do tratamento do HIV, pois além aí de melhorar a saúde do indivíduo infectado, também reduz aí drasticamente o risco de transmissão do vírus para outras pessoas. Quando a carga viral está indetectável, as chances de transmissão pelo HIV sexualmente são consideradas insignificantes, embora não sejam totalmente nulas. No entanto, é importante ressaltar que a supressão viral não protege aí contra outras infecções sexualmente transmissíveis. E o uso de preservativos aí e outras práticas de prevenção ainda são recomendados para prevenir as transmissões por infecções sexualmente transmissíveis. Ainda assim, os números aí citados, né, no slide anterior refletem um progresso significativo na abordagem, né, do HIV como um problema de saúde pública no Brasil. O tratamento antirretroviral adequado aí, e o acompanhamento médico contínuo são cruciais para melhorar a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV e para reduzir aí a disseminação do vírus. É importante também destacar, né, que o estigma e a discriminação em relação às pessoas vivendo com HIV ainda podem ser obstáculos, né, para o tratamento, né, e cuidados adequados. Portanto, aí a conscientização pública, né, e o acesso a informações precisas e a promoção de um ambiente de apoio e aceitação são fundamentais aí para enfrentar, né, esses desafios e continuar aí avançando na luta contra a AIDS, né, o HIV. Os termos, né, a HIV é um termo diferente, né, com relação à AIDS, né, o HIV não é a mesma coisa do que a AIDS. A AIDS é uma doença crônica, né, que pode ser aí potencialmente fatal. A AIDS pode ser definida aí, né, ela é definida como a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, e ela é definida aí como a forma mais grave de um espectro de doenças associado aí a infecções pelo vírus da imunodeficiência humana, né, que é o HIV. Ele provoca aí a lenta degeneração, né, do sistema imunológico, com o desenvolvimento aí de infecções oportunistas e malignidades. A doença por HIV implica aí o trajeto inteiro, né, da infecção, né, desde aí a infecção assintomática, né, e os sintomas iniciais até chegar aí até a AIDS. Ela acontece aí quando a pessoa infectada pelo HIV, né, começa a ter aí o sistema imunológico danificado pelo vírus, interferindo aí na habilidade, né, do organismo de lutar contra invasores que causam a doença,
além de deixar aí a pessoa susceptível, né, a infecções oportunistas. A fisiopatologia e a etiologia, né, o agente causador aí é um retrovírus que infecta e depleta as células protetoras do sistema imunológico, que são denominadas aí de linfócitos. Os linfócitos B secretam anticorpos, né, dentro de líquidos corporais ou humores, que é conhecido aí como imunidade humoral, e os linfócitos T penetram aí nas células vivas, né, que é um processo chamado aí como imunidade celular. Os monócitos e os macrófagos, cujas funções consistem em apresentar aí um antígeno às células T, iniciando assim, né, uma resposta imune do corpo, também são infectados pelo HIV, e tendo penetrado no corpo, o HIV liga-se aí de maneira mais eficaz a moléculas conhecidas como CD4, as quais aí se localizam predominantemente aí na membrana celular de linfócitos T4 auxiliadores. O HIV destrói, né, a molécula CD4 quando penetra aí, e para enfraquecer também o linfócito T4. Com a invasão progressiva do HIV, a imunidade celular e humoral diminui e as infecções oportunistas que caracterizam essa doença começam a aparecer. Com relação às causas, né, o HIV é transmitido aí principalmente por relações sexuais desprotegidas, isto é, sem o uso aí do preservativo, né, a camisinha, né, masculina ou feminina, e compartilhamentos de seringas e agulhas contaminadas com sangue. Normalmente aí é frequente, né, entre usuários de drogas ilícitas, que também podem contrair aí mais doenças, como as hepatites também. Outras vias, né, de transmissão são por transfusão de sangue, né? Porém, é muito raro ocorrer aí dessa forma, uma vez que a testagem aí do banco de sangue é muito eficiente. E a vertical, que é a transmissão aí do vírus da mãe para o filho na gestação, amamentação e principalmente aí no momento do parto, que pode ser prevenido com o tratamento adequado da gestante e do recém-nascido. O HIV é transmitido principalmente aí por meio, né, de três vias, né, que aí são as relações sexuais desprotegidas, o compartilhamento de seringa e a transmissão de mãe para filho. As relações sexuais desprotegidas, né, o contato sexual sem o uso aí do preservativo, com uma pessoa infectada, né, uma das principais formas de transmissão do vírus. Isso inclui aí tanto o sexo vaginal quanto o sexo anal e oral, embora aí o risco seja geralmente aí menor no oral. O compartilhamento de seringas, né, e agulhas contaminados, o uso aí, o compartilhamento das seringas e agulhas contaminadas, né, e outra via importante aí é a transmissão do HIV. Isso é particularmente aí comum, né, entre usuários de drogas injetáveis que compartilham aí equipamentos e o uso aí de substâncias ilícitas. E a transmissão de mãe para filho, né, onde mulheres grávidas infectadas pelo HIV podem transmitir aí o vírus para seus filhos diretamente na gravidez, parto ou amamentação. É importante notar que o HIV não pode ser transmitido aí por meio de contato causal, né, como apertos de mão, abraço, beijos ou compartilhamento de utensílios domésticos. E é também verdade aí que as pessoas, né, que injetam drogas ilícitas aí têm um risco aumentado, né, não apenas de contrair o HIV, mas também de contrair outras doenças infecciosas, como hepatites, como eu falei no slide anterior, hepatite B, hepatite C, devido aí ao compartilhamento de agulhas contaminadas. Portanto, é crucial aí promover o uso de preservativos nas relações sexuais, implementar programas de troca de seringas, né, para reduzir o risco de infecção pelo HIV e outras doenças transmissíveis pelo sangue. Além disso, aí, o acesso a testes de HIV, né, tratamento antirretroviral e aconselhamento são fundamentais para controlar aí a disseminação do vírus e melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV. É importante ressaltar que é possível contrair o HIV, né, seja por sexo desprotegido vaginal, anal ou oral, quando o parceiro está infectado e seu sangue, sêmen ou secreção vaginal aí entram no corpo da pessoa, né, que não vive aí com o vírus. A infecção pelo HIV evolui para a AIDS, né, quando a pessoa não é tratada e sua imunidade começa a diminuir ao longo do tempo, pois mesmo sem os sintomas, o HIV continua se multiplicando e atacando as células de defesa, principalmente os linfócitos TCD4+. Por definição, as pessoas que têm AIDS apresentam aí contagem de linfócitos TCD4+ menor que 200 células por milímetros cúbicos, ou tem aí a doença definidora de AIDS, né, como problemas como neurotoxoplasmose, pneumocistose, tuberculose extrapulmonar, tratamento antirretroviral visa impedir aí a progressão dessa doença aí para a AIDS. A AIDS é o estágio mais avançado, né, do HIV, né, a evolução aí da infecção pelo HIV para a AIDS ocorre quando o sistema imunológico da pessoa aí fica gravemente enfraquecido, né, devido à destruição contínua aí das células de defesa, especialmente os linfócitos TCD4+, que também são conhecidos aí como células T auxiliares. O HIV tem uma afinidade particular, né, por essas células TCD4+,
ele entra nessas células, né, replica-se dentro delas e em seguida destrói no processo de replicação. Conforme a infecção progride, o número de células TC4+ diminui progressivamente, tornando aí o sistema imunológico menos capaz de combater infecções e doenças. Quando o número de células TCD4+ aí no organismo cai para um nível crítico, né, a pessoa aí se torna muito vulnerável a infecções oportunistas e certos tipos de câncer, que normalmente seriam controlados por um sistema imunológico saudável. Nesse estágio, a pessoa é diagnosticada aí com a AIDS. De acordo aí com a definição da Organização Mundial de Saúde e dos Centros de Controle de Prevenção de Doenças, né, dos Estados Unidos, uma pessoa é considerada aí como tendo AIDS quando ela apresenta aí a contagem, né, de TCD4+ abaixo aí de 200 células por milímetros cúbicos, como está aí nesse slide, ou quando desenvolve aí uma ou mais doenças definidoras da AIDS. Essas doenças aí são as infecções oportunistas graves, né, ou certos tipos de câncer que ocorrem aí com maior frequência em indivíduos com o sistema imunológico severamente enfraquecido pelo HIV. Um exemplo aí são essas doenças citadas, né, que incluem aí a neurotoxoplasmose, pneumocistose, tuberculose extrapulmonar, carcinoma de Kaposi e a pneumonia. O tratamento antirretroviral é a base, né, do cuidado para as pessoas infectadas pelo HIV. Seu principal objetivo aí é suprimir a replicação do HIV no organismo, né, permitindo aí que o sistema imunológico se recupere e a contagem de TCD4+ aumente. Quando o tratamento antirretroviral é iniciado, né, em um estágio precoce da infecção pelo HIV, ele pode impedir aí ou retardar significativamente aí a progressão da doença gerada aí para a AIDS. Agora, nesse momento, vão aparecer algumas perguntas aqui abaixo relacionadas aí às causas, né, e o que acabou de ser dito, e não esqueça de clicar na estrelinha enviando suas respostas. E quanto tempo demora, né, para os sintomas se manifestarem? Uma pessoa pode estar infectada pelo HIV sendo soropositiva e não necessariamente aí apresentar comprometimento do sistema imune como perda dos linfócitos T, podendo viver aí por anos, né, ou sem manifestar sintomas, né, ou desenvolver aí a AIDS. Existem também o período também chamado aí de janela imunológica, né, que é o período aí entre o contágio e o início aí da produção pelos anticorpos no organismo. Nesse período não há a detecção de positividade, né, nos testes, pois ainda aí não há anticorpos e pode variar de 30 a 60 dias, embora nesse período aí a pessoa não seja identificada como portadora do HIV, ela já é transmissora. Né? Depois aí da exposição à infecção por HIV, aproximadamente aí de 80 a 90% das pessoas experimentam, né, uma doença passageira semelhante a uma gripe, cerca de 2 a 4 semanas após aí a exposição pelo HIV, referida aí como infecção primária, né, por HIV. Os sintomas típicos aí são febre, adenopatia, faringite e a erupção cutânea. Embora muitos pacientes procurem aí cuidados clínicos, né, poucos são diagnosticados, porque os sintomas aí imitam um resfriado comum. Sabe-se que o sistema imunológico é comprometido, né, por uma súbita diminuição de células T4 auxiliadoras e por um aumento aí da carga viral durante um breve período antes de retornar aí aos valores basais. A soroconversão ocorre quando a pessoa desenvolveu anticorpos suficientes, né, para o HIV, e para que o teste sorológico aí seja positivo, leva cerca aí de 3 a 6 meses para que a soroconversão aconteça. O CDC, né, o Centro de Controle de Doenças, né, estabeleceram aí um mecanismo, né, para estagiar as doenças por HIV, né, e definir aí a AIDS. Eles usam aí achados clínicos, né, e a contagem de CD4. Uma contagem de CD4 normal é de aproximadamente aí 800 a 1000 milímetros cúbicos, né, e como o HIV destrói aí uma molécula de CD4, quando ele penetra aí nos linfócitos T4, né, o número de células CD4 diminui com o passar do tempo. E quais os sintomas, né, do HIV no corpo? A maior parte das pessoas infectadas pelo vírus do HIV desenvolve cerca de 1 ou 2 meses aí após a exposição, né? Alguns dos sintomas parecidos com os de um resfriado, né? Como eu falei aí nos slides anteriores. Esta fase conhecida aí como primária ou aguda pode durar aí por algumas semanas e é bastante perigosa, pois a infecção pode passar despercebida e a carga viral, que é a quantidade de vírus no sangue nesse momento é bastante alta, fazendo com que aí o vírus se espalhe mais facilmente. Depois deste período, né, os sintomas podem desaparecer espontaneamente por vários anos, né, antes aí do HIV ser diagnosticado. Febre, mal-estar, manchas vermelhas pelo corpo, aumento aí dos linfonodos ou ínguas, dores de cabeça, dor nos músculos, erupção cutânea, são vários aí dos sintomas que podem ser apresentados. As manifestações pulmonares, manifestações gastrointestinais, manifestações orais, manifestações do sistema nervoso central e malignidades
são as mais comuns apresentadas. Dentro das manifestações pulmonares, né, os sintomas mais comuns aí é a tosse persistente, né, com ou sem a produção aí de escarro, falta de ar, dor torácica e febre, né, tudo isso decorrentes aí de pneumonia bacteriana, tuberculose por Mycobacterium avium, né, citomegalovírus, né, histoplasma, sarcoma de Kaposi e a legionela aí, entre outros patógenos. As manifestações gastrointestinais apresentadas estão entre aí diarreia, perda de peso, anorexia, cólicas abdominais, tudo isso aí decorrente, né, de patógenos entéricos, né, tais como salmonela, né, Campylobacter, né, Entamoeba estolística, herpes genital, giardia, clamídia, entre outros. As manifestações orais aí estão entre o aparecimento de lesões orais, né, placas esbranquiçadas sobre a mucosa oral, e quelite angular, né, causada aí por Candida albicans, na boca e no esôfago. Apresentação aí de vesículas com ulcerações decorrentes aí do vírus herpes genitais, né, que são lesões esbranquiçadas e espessas sobre as bordas aí laterais da língua, pela leucoloplaquia pilosa, apresentação aí de verrugas orais, né, devido aí ao papiloma vírus humano, HPV e a gengivite associada, e periodontite que progride aí, né, para uma necrose gengival. As manifestações do sistema nervoso central envolvem aí alterações de sintomas cognitivos, motores e comportamentais, né, complexos aí de demência por AIDS, né, e encefalopatia por HIV, tudo isso evidenciado aí por diminuição da velocidade mental, comprometimento da memória e concentração, perda de equilíbrio, fraqueza de membros inferiores, ataxia, apatia e isolamento social. Também causados aí pela toxoplasmose no sistema central, no sistema nervoso central, meningite criptocócica, infecções aí por vírus herpes, né, e linfomas aí do sistema nervoso central. E as malignidades, né, o sarcoma de Kaposi, né, que é um tumor agressivo aí que envolve a pele, linfócitos, trato gastrointestinal e pulmões, linfoma de não-Hodgkin e os linfomas normais, e um carcinoma cervical. São todas aí manifestações clínicas que podem ser apresentadas aí pelo HIV no corpo. Esse foi o fim da nossa aula, né, de HIV. Agradeço a todos pela atenção, obrigado a todos, aguardo vocês na próxima aula.